O texto que nós acabamos de ler relata o final da segunda viagem missionária de Paulo, registrada no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira viagem missionária de Paulo teve como destino eminentemente as regiões onde moravam judeus. Ele volta então, depois da primeira viagem missionária à igreja, e novamente Deus o envia para uma segunda empreitada. Paulo inicialmente entendia uma direção que deveria seguir para a Ásia, mas Deus tinha um caminho diferente. Diz a palavra de Deus que numa noite ele tem uma visão, e essa visão ele vê um varão macedônio dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E então diz que sem demora ele reúne a equipe missionária e atravessa ali para a região da Europa, atravessa o mar, e ali da Ásia, daquele estreito, ele passa para a região de Filipos. E ali então a evangelização da Europa começa a acontecer. Na cidade de Filipos, uma mulher os acolhe. O nome dessa mulher era Lídia. Ela estava ali à beira do rio, e outras pessoas também acolhem Paulo ali. E nós estamos no capítulo número 16, e ali no capítulo 15, e ali, no capítulo 16, ali depois ele cura uma jovem adivinhadora. Vem uma perseguição, eles são presos, açoitados, mas Deus os liberta da prisão. Depois eles seguem para Tessalônica. De Tessalônica, ali outra perseguição acontece, e depois do tempo da perseguição na Tessalônica, eles seguem para Bereia, onde aqueles de Tessalônica vêm atrás dele para persegui-lo, e então eles são levados pelos irmãos para Atenas. Ali ele prega para os gentios de forma muito eminente, não judeus, não aqueles que conheciam já as Sagradas Escrituras como um histórico, um background de conhecimento. E ali ele evangeliza os gentios. Ali ele prega a palavra de Deus. Alguns aceitam, mas a maioria zomba. E Paulo diz: olha, eu sigo para outro destino, vocês desprezaram essa palavra, mas eu sigo para outro destino. E ele, deixando Atenas, vai para Corinto. E Corinto é esse último destino da segunda viagem missionária. Lembrando, Corinto era uma cidade onde a imoralidade sexual, a depravação era tal que o nome da cidade foi transformado em um verbo, em corintizar. O que dizia dizer: olha, se você vai se corintizar, você está dizendo, você vai meter o pé na jaca, você vai perder todas as referências de censura, de bom senso, de pudor, de modéstia, de moralidade. Algum referencial, se puder existir, você está desprezando. E ali os cultos que eram feitos envolviam orgias, sexualidade desenfreada. Essa era a cidade de Corinto, e ali Paulo prega a palavra de Deus, e ali nasce uma igreja. E dessa experiência nós temos um grande volume de material registrado, escrito, 2 cartas registradas nas Sagradas Escrituras, e muito provavelmente, no mínimo, mais uma carta entre a primeira e a segunda. Então foi um lugar onde Deus colocou Paulo para que ali levasse a palavra do Senhor. E naquele local de tanta imoralidade sexual, desprezo pelas coisas e pelo padrão de Deus, Deus define e resolve pregar a palavra dele, fazer nascer uma igreja que enfrenta muitas dificuldades, mas que era uma igreja muito amada também pela sua liderança. E aconteceu que, assim como na maioria dos locais onde o evangelho chegava, a perseguição se levantava. Os judeus vinham para cima de Paulo e tentavam prendê-lo, açoitá-lo, fazer o mal para ele, mas no final da perícope anterior, da porção anterior, nós nos lembramos, no versículo 9, 3 versículos antes do que nós lemos, quando em certa noite Paulo teve uma visão, e naquela visão ele via Jesus dizendo, o Senhor falando: não tenha medo, pelo contrário, fale e não se cale, porque eu estou com você, e ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E então nós vemos no versículo 12 o cumprimento dessa visão. A visão que vem da parte de Deus, ela sempre se cumpre. Nós não andamos
atrás de visões, como se precisássemos de visão para dirigir a nossa vida. A palavra de Deus já é a revelação suficiente de Deus para as nossas vidas. Mas se Deus quiser revelar em algum momento, de forma especial, para alguém, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas nós não andamos atrás de visões para tomar decisões na nossa vida, pois já temos toda a orientação suficiente necessária para a nossa caminhada cristã. Paulo recebeu essa visão, mas em outras situações, na maioria delas, Paulo andou por aquilo que ele tinha de revelação conhecida da parte de Deus, onde o evangelho deveria ser pregado. Ele chegava a essas conclusões. E ali, ele tem a direção de Deus para permanecer ali e pregar, ainda que aquele local não parecesse ser receptivo à palavra de Deus. As pessoas estavam encharcadas de imoralidade sexual e desprezo às coisas de Deus. E ainda mais havia gente perseguindo ali os judeus. Mas ele tinha de Deus uma palavra que dizia: permaneça nessa cidade, ninguém vai fazer mal para você aí. E o final dessa segunda viagem missionária de Paulo é marcado por alguns elementos. Eu quero chamar a sua atenção para esses elementos, para quando Deus mantém a gente em um determinado local. Para quando Deus, na sua providência, organiza as circunstâncias para que a gente continue a servir a Ele naquele local. E o primeiro versículo nos diz: quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. O primeiro versículo ensina para a gente, mostra para a gente o procônsul. O procônsul era uma espécie de governador de várias províncias de uma região ali. E o nome desse procônsul, desse governador, era Galho. Os judeus ali, de comum acordo, eles se juntam e de comum acordo se levantam contra Paulo e levam ele até Galho, acusando ele, dizendo: esse homem ele quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. E a primeira orientação e ensino da palavra de Deus que nós vemos nesse texto é que a oposição das trevas, ela é organizada. E ela não vai se furtar de usar mentiras ou meias verdades para tentar impedir o avanço do trabalho de Deus. Os judeus se levantaram, diz a palavra, de comum acordo. Se organizaram. Eles tinham diferenças entre eles, grupos que criam na ressurreição, outros que não criam muito, mas eles se organizaram e de comum acordo se uniram, porque o reino das trevas, ele não olha para o povo de Deus como se fosse um povo fácil de ser vencido, como se fosse um povo fácil de ser derrotado. Mas o povo de Deus é um povo que foi levantado pelo Senhor e é sustentado por Ele. Por isso temos que ter consciência. Não se surpreenda de perceber orquestrações do mal contra a sua vida, contra a vida da igreja. De comum acordo, eles se levantaram ali. E a acusação que eles trouxeram para Paulo não era verdadeira. Eles dizem: esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Isso não era verdade. A lei romana dizia que qualquer um poderia expressar a sua fé, a sua religiosidade, desde que ele não afrontasse a César, desde que ele não afrontasse o imperador. Cada pessoa no Império Romano tinha essa liberdade religiosa. E o que Paulo estava pregando ali era o Evangelho. E que a pregação dele, a ênfase dele não era contra os poderes deste mundo. Não era contra o imperador, ele não era um rebelde, ele não estava em rebelião contra o império. Ele não estava se levantando ali numa articulação política para vencer o partido A ou o partido B, não. Ele tinha liberdade, ele poderia fazer o que ele estava fazendo, mas a acusação era uma meia-verdade. Ele estava de fato querendo persuadir as pessoas a adorar a Deus. É verdade, mas não de um modo contrário à lei. Mas saiba disso, o império das trevas muitas vezes vai se organizar, se articular e trazer meias verdades, mentiras para tentar vencer o povo de Deus. E fiquem atentos, mas muito atentos, para que a gente não se organize para tentar pagar na mesma moeda.
Da mesma forma, o crente ele não usa jamais a mentira, nem a meia-verdade, que é uma completa mentira, como arma para tentar conseguir as suas coisas. A arma do crente é a verdade, é a clareza, ainda que isso lhe custe prejuízo, ainda que ele seja envergonhado, ainda que ele tenha errado e ele precise pedir perdão e reconhecer a sua fraqueza, ainda que ele tenha falhado e precise se humilhar e dizer: eu falhei, eu não dei conta. Mas o crente jamais usará meias-verdades e mentiras. É expediente e forma de agir do reino das trevas. A Bíblia já nos diz quem é o pai da mentira. E aquele que a mentira está na sua boca, aquele que pratica, aquele que tem uma vida, um hábito de meias-verdades, esse é filho das trevas e de Satanás, o pai da mentira. Meus irmãos, é preciso confessar o nosso pecado. Ainda mais numa cultura brasileira como a nossa. Ainda mais no expoente, talvez, de uma expressão tão mais relevante na cultura brasileira, que é a cultura do Rio de Janeiro. Se o jeitinho brasileiro é forte em todas as regiões, no Rio de Janeiro parece que ele é mais hábil ainda. Existe uma faceta, uma parte da nossa flexibilidade como brasileiros, de conseguirmos nos adaptarmos, nos ajeitarmos, nos acertarmos nas situações difíceis, a gente consegue improvisar, a gente consegue resolver as coisas, mas nós precisamos confessar o nosso pecado, meus irmãos. Às vezes a gente usa isso de uma forma equivocada e usa meias verdades nesse jeitinho brasileiro, esse jeitinho carioca, onde a gente vai construindo sem autorização, onde a gente vai dando um jeitinho porque ninguém me proibiu, mas a gente sabe que é errado. E a gente traz isso, às vezes, se não cuidarmos, para dentro da nossa igreja, para a nossa vida e os nossos relacionamentos, meus irmãos. As meias verdades não são expedientes do crente, mas são expedientes do reino das trevas. Sempre foi usado isso, essas acusações. No julgamento de Jesus, diante de Pilatos, ele vai ali e fala: olha, estão todos dizendo aqui que você está se levantando contra o império. Ele fala: mas eu não estou vendo isso, mas as acusações continuavam. Por isso Pilatos fala: olha, eu não concordo, não acho que é verdade, mas eles estão acusando e eu lavo as minhas mãos. E muitos relatos que nós vamos ver no livro de Atos, nós vamos identificar isso. Sempre essa acusação: olha, eles estão querendo vencer os poderes humanos. Nunca foi essa a proposta e o plano e o agir do Evangelho. Mas saiba, o império das trevas, ele se organiza, se infiltra, vai tentando entrar nas mentes e mudar a nossa cultura para uma visão de: tudo bem se eu der um jeitinho. Os fins justificam os meios, é o que diz o império das trevas. Eles são organizados. E é por isso que a Bíblia fala que eles são principados e potestades. Um principado é uma região organizada. Há uma organização e uma intenção. No Rio de Janeiro a gente tem um fenômeno em que a gente fala: não é crime, é contravenção. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter temor e tremor diante de Deus, para que essa cultura do mundo não entre na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida. E se eu tenho caminhado dessa forma, é tempo de nos arrependermos e pedir perdão. Porque a gente não gosta de ser envergonhado, mas toda vez que a gente vai pedir perdão, a gente é envergonhado. Fiquem atentos para que as articulações do império das trevas, quando vierem contra o povo de Deus, porque elas sempre vêm, para que a gente não pague na mesma moeda e nem para que a gente seja influenciado por esse tipo de pensamento. E se é alguma mentira, alguma coisa na sua vida que você tem arrastado ao longo dos anos, ninguém descobriu, mas seu coração e a sua vida está diante de Deus. Talvez seja tempo da gente se arrepender e pedir perdão. Ali Paulo é guardado por Deus diante dessas muitas articulações do mundo. Mas Deus havia falado: olha, ninguém vai lhe fazer mal. E de fato eles tentaram lhe fazer mal. E o texto segue dizendo no versículo 14: quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus:
Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal. O segundo ponto da nossa mensagem hoje é: Deus, segundo o seu propósito, providencia livramento. E foi o que aconteceu com Paulo ali. O versículo 14 diz: quando Paulo ia falar, a palavra foi tirada dele, e Galho tomou a palavra e disse para os judeus: olha, se isso aí que vocês estão acusando fosse realmente uma coisa grave, importante, eu ia entrar e ia julgar, mas é só questão de nomenclatura. Isso não é relevante para mim. Se fosse alguma coisa relevante, eu mesmo seria juiz dessas coisas. Saiam daqui, e eles são expulsos. Porque Deus, na sua providência, segundo o seu propósito, Ele orquestra e promove livramento, se bem que não é obrigatório. Se bem que o nosso livramento não está em sermos livrados, removidos de uma situação de perigo. E nós olhamos para trás na história e vemos que muitas vezes Deus não livrou. Eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram mortos e apedrejados, os discípulos. Mas quando Deus quer, lembremos-nos, Ele tem poder para trazer livramento, assim como fez com Paulo. Ele providencia esse livramento. Mas, meus irmãos, aqui vai para a gente uma mensagem, um ensinamento muito importante. Deus não é obrigado a livrar o seu povo. Deus não é coagido para livrar aquele que está sendo fiel a Ele, não. Porque o maior livramento que nós já poderíamos ter recebido foi o livramento que nós recebemos no derramar do sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário, quando nos livrou da ira eterna de Deus e da condenação ao inferno. Esse é o grande livramento. Mas Deus ali decide, por conta do programa, do projeto, da intenção dele para aquele local, em manter o seu missionário naquele local. Ele mantém o apóstolo Paulo ali e dá livramento para ele. E se Deus tem dado livramento para mim, para você, tem providenciado as coisas para que você permaneça onde você está, apesar das perseguições, das dificuldades, dos sofrimentos, louve o nome do Senhor e renda a sua vida a Ele. Mas se Deus não deu livramento, entenda isso também como um movimento de Deus. Mas se Deus está proporcionando livramento e às vezes usando um não crente, um ímpio, Ele usou aqui Galho. Pare com essa confusão, diz Galho. O que vocês estão falando, o que vocês estão trazendo aqui para o tribunal, eu não vou nem julgar, sai fora daqui. Assim Paulo é livrado. E Deus tem poder para fazer isso com a gente. Lembrem disso. Mas se Deus não fizer, em algumas outras situações, talvez a maioria delas Deus não fez no livro de Atos, nós louvamos a Deus porque não há nada que possam fazer com a gente, com o nosso corpo. E ainda que você seja morto, ainda que você seja injustiçado, ainda que você seja perseguido, ainda que você saia no prejuízo, o maior livramento você já recebeu em Cristo Jesus. Talvez as portas vão se fechar, o reino das trevas vai se articular, trazer meias verdades, vai tirar você de onde você tinha um coração tão aberto e disponível para servir ao Senhor. Mas o Senhor é soberano, usa quem Ele quer, o tempo, do modo que Ele quer, até para tirar os seus servos de onde eles estão, ou para fazê-los permanecer de acordo com a vontade de Deus. Me lembro do mesmo apóstolo Paulo, registrando na carta que envia aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz, no versículo 20, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada eu serei envergonhado. Ele estava na prisão, meus irmãos. Mas ele está dizendo, eu já estou na prisão, mas eu não vou ser envergonhado, porque a prisão não envergonha o crente. Aquele que caminha fielmente diante do Senhor. Em nada eu vou ser envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, entre parênteses,
dentro da prisão, Cristo será engrandecido no meu corpo. E ele diz, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus pode te dar livramento? Pode. Para as coisas terrenas, físicas, materiais, pode. Mas se Ele não deu, tenha a certeza, a convicção, a firmeza, o maior livramento Ele já nos deu. Em Cristo Jesus. Talvez nessa semana as portas vão se fechar. Talvez já se fecharam. Fala, Deus, o Senhor providenciou livramento para Paulo, usando Gaia, usa um ímpio. Se Deus quiser, Ele vai usar, mas se Ele não quiser, Ele já te livrou da condenação eterna. Então, quer as portas sejam abertas, quer sejam fechadas, quer os seus planos humanos saiam da forma como você planejou, ou não, o Senhor já tem livrado o seu povo. E descanse nisso. E nesse tema eu gosto tanto, talvez um dos meus versículos preferidos do livro de Esther, quando ela convoca o seu povo a orar. Esther capítulo 4, versículo 16, ela diz para o seu tio, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. E as minhas servas também jejuaremos, depois iremos falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E ela diz, se tiver que morrer, morrerei. Porque ela já sabia que o grande livramento que ela precisava, ela já desfrutava, na verdade, em ser uma serva do Deus Altíssimo. Será que a gente tem essa disposição do nosso coração? Deus, eu não dependo do livramento, eu sei que o Senhor tem poder, mas o meu coração não está nas coisas que o Senhor faz, mas está no Senhor. O viver é Cristo, o morrer é lucro. As portas abertas, a bênção, o benefício, a oportunidade é para a glória de Deus. A dor, o sofrimento, as portas fechadas, a perseguição, também são para a glória de Deus. Que isso fique firme em nossa mente e em nosso coração. Versículo 18, a palavra de Deus segue dizendo, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Meus irmãos, terceiro ponto da nossa mensagem de hoje é Deus, segundo o seu propósito, providencia irmãos e companheiros para nos encorajar e dar continuidade ao trabalho. Primeira vez que esse casal aparece, o nome deles é registrado como Áquila e Priscila. E por algum motivo, a partir de agora e até o final da Bíblia, nas outras referências, nós vamos ler Priscila, primeiro a esposa, e depois Áquila. Talvez ela tenha sido alguém que teve um ministério, que teve uma relevância, uma aparência maior ali. E Deus levanta esse casal, Priscila e Áquila, para seguir junto com com aquela equipe missionária, com Paulo. Deus permitiu que Paulo estivesse ali ainda muitos dias, certamente abençoados, guardados e com o suporte daqueles que moravam ali. Quando Paulo chega em Corinto, ele vai se hospedar com Priscila e Áquila, trabalha junto com eles ali. Mas o relacionamento deles não se restringia apenas às suas afinidades, ao mesmo ofício, porque era um fazedor de tendas, não. Ia muito mais, o compromisso com a proclamação do Evangelho era algo sério. E eles falavam, Paulo, e se nos lembrarmos do que diz no começo do capítulo 18, eles tinham recentemente chegados da Itália. Há pouco tempo estavam ali e já iam ser movimentados de novo, mas eles falaram, nós entendemos e temos compromisso. A gente vai junto com você, Paulo, a gente não vai abandonar. E eles seguiram. E meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, há uma referência que vale a pena ser lida. No versículo 3, diz assim, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Romanos 16, 3. E ele diz, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Meus irmãos, Priscila e Áquila, eles não estavam interessados dando o que sobrava. Dizendo, olha Paulo,
vai lá, manda brasa, se vira, a gente vai ficar por aqui. Quando vem sobrar alguma coisinha, a gente manda um restinho para você. Não. A palavra de Deus diz que eles arriscaram a própria cabeça, não só por Paulo, mas pela plantação das igrejas. Ele diz, não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Meus irmãos, o ministério de Priscila e Áquila foi um ministério de gente que se comprometia com a proclamação da palavra de Deus. Foram companheiros leais, fiéis, dizendo, a gente está junto. A gente avança junto. A gente vai passar risco junto. E de fato, claramente a palavra de Deus nos diz que eles correram o risco de serem mortos por causa da proclamação da palavra de Deus. Deus providencia companheiros assim, para nos encorajar. Mas não um encorajamento de tapinha nas costas e vai lá que a gente está por aqui, viu? Qualquer coisa, se precisar, não. É gente que vai junto. E que, se necessário for, tomba junto no campo de batalha, mas não arreda o pé. Meus irmãos, que preciosidade é a gente saber dessa forma como Deus tem agido ao longo da história, em de sempre levar os seus servos a ter companheiros. Se você fizer uma rápida retrospectiva dos muitos nomes de duplas que vêm durante todo o relato bíblico, a gente vai encontrar muita gente. A gente vê lá Abraão e Ló saindo juntos. A gente vai ver Moisés e Arão. A gente vai ver Josué e Calebe. A gente vai ver Jesus enviando os discípulos ali, os 70 em duplas. A gente vai ver Pedro e João. E assim muitos e muitos outros nomes. Deus levanta esses cooperadores dizendo, olha, pode ser que a gente sofra. Pode ser que a gente passe por tristeza. Pode ser que a gente tenha que perder muita coisa, mas nós vamos juntos, pelo amor ao Evangelho, porque Deus nos tem dado essa responsabilidade. Meus irmãos, eu oro para que a nossa igreja tenha essa visão uns com os outros. Deus, eu tenho uma responsabilidade. Eu não estou aqui para consumir. Eu não estou aqui para receber. Não estou aqui para ser abençoado, mas eu estou aqui para adorar o Senhor, para ser bênção na vida do outro e para dizer, eu vou junto. Eu oro pelos missionários. Eu invisto na vida deles. Eu visito os missionários. Eu me importo de verdade. Meus irmãos, minha família não tem condição de ir sozinha para a Ásia se essa igreja não for junto com a gente. Se não tiver gente falando, pastor, está sendo muito ruim receber essa notícia. Está sendo terrível. Estou chateado contigo, pastor. Estou com raiva mesmo. O senhor sabe. Mas, Senhor, Deus amado, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero entender que não é coisa da cabeça humana, mas é o Senhor quem está enviando. E a gente vai junto. Priscila e Áquila arriscaram a própria cabeça. Porque no reino de Deus hoje a gente vai de coração, de alma. E apostando todas as nossas fichas, colocando toda a nossa vida. Ou não dá para ir pela metade. Não dá para ser gente que se melindra dizendo, Deus, sobrou, é o resto. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus não fez assim. Ele não veio aqui só para ser um exemplo. Gente, façam bem, ajudem os outros. E é isso, não. Ele nunca disse para a gente, eu amo vocês. Ele nunca declarou isso, mas ele demonstrou isso, entregando-se. Não só a cabeça, mas todo o seu corpo, toda a sua vida, em amor daqueles que ele decidiu salvar. E assim continua fazendo em nossas vidas. Meus irmãos, o Senhor tem levantado, de acordo com o propósito dele, companheiros de caminhada. Igrejas que enviam, que sustentam, que apoiam e que dizem, eu apoio quem vai, mas a minha missão é aqui também. Eu não vou deixar a peteca cair, porque eu amo o Senhor Jesus, a missão que Ele deu para mim. E quem quer que seja, que esteja ao meu lado, me liderando, eu vou porque eu estou aqui por causa de Jesus. Eu vou junto com os meus companheiros. E se tiver alguém desanimado, vou falar, ei, levanta a cabeça, bora junto. O Senhor nos colocou aqui. Não foi o acaso, não foi aleatório.
Não foi porque eu não tinha nada para fazer, mas o Senhor me colocou nesse lugar e eu tenho convicção disso. E o versículo 19, nós vamos chegar aqui finalmente à última parte dessa viagem missionária. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregaram aos judeus e eles pediram que ficasse mais algum tempo. Mas Paulo não quis, outras versões, não acedeu, não consentiu. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, eu vou vir visitá-los outra vez. E embarcando, partiu para Éfeso. Depois ele chegou a Cesareia, foi para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. E o último ponto da nossa mensagem é: muitas vezes, o nosso chamado como servos de Deus é um chamado a relativizar o lugar onde a gente está, geográfico mesmo. E mais uma vez, quando vamos ler a Bíblia, da primeira até a última página, vamos identificar essa teologia bíblica da movimentação da parte de Deus, daqueles que dizem: Deus, o nosso país, o nosso lugar não é aqui. Talvez o Senhor vai nos enviar para outros lugares. E assim aconteceu com Paulo. Priscila e Áquila super comprometidos, até correrem risco de vida. E Paulo chega ali em Éfeso e deixa ali Priscila e Áquila, e eles entendem: o Senhor nos quer aqui. E todas as igrejas dos gentios são gratas a Priscila e Áquila, porque eles entenderam o chamado de Deus para a vida deles. Paulo segue para a sinagoga, ele prega ali, e parece que num caso de exceção, nós vemos pela primeira vez ele sendo bem recebido, as pessoas dizendo: fica, Paulo, é tão bom estar com você aqui, prega mais para a gente, ensina mais para a gente. Diz a palavra de Deus que ele não quis, ele entendeu que era a direção de Deus. E nós vamos ler depois uma série de cidades onde Paulo ia passando, sendo levado e movimentado por Deus. O povo de Deus é um povo peregrino, é um povo que sabe que o destino final dele não é nessa terra, nessa casa. Por mais que você tenha se esforçado para entrar no financiamento, para construir a sua casa, você não vai morar para sempre nesse local. A sua casa já está preparada, os cômodos já estão organizados, esperando você. O nosso Senhor Jesus nos esperou. E nós vemos essa teologia bíblica sequencial sendo exposta, apresentada. Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia onde seria, mas ele tinha certeza, o Senhor estaria com ele. O povo vai para o Egito depois de algum tempo, e ele é tirado do Egito e peregrina pelo deserto. A nuvem se move, o povo se move, ensinando para a gente: meus irmãos, o povo de Deus é um povo que é peregrino e que vai sendo movimentado pelo Senhor. Meus irmãos, e que Deus tem feito com a vida do pastor e da família dessa igreja, não é uma realidade só para a gente, é realidade para toda a igreja. Deus leva, conduz a gente, e Ele nos convida e nos convoca a olhar para a nossa vida e dizer: Deus, o meu apego está no Senhor, não no conforto, não na estabilidade, não nas coisas que eu já estou acostumado, mas o meu coração está em Ti. Assim Paulo é conduzido de um lugar a outro. Sabemos da terceira viagem missionária, vamos expor a partir, com a graça de Deus, da semana que vem, sobre o que aconteceu em Éfeso e nas outras cidades. Mas o povo de Deus é um povo que não é desse lugar, é um povo que se movimenta. E talvez, em algum momento a gente tenha falado: Deus, agora é pronto, não sai mais daqui, afinal eu já estou idoso, afinal já conquistei as coisas que eu queria. E o Senhor nos desafia, nos encoraja a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para ter essa visão de quem é comprometido com a proclamação da palavra de Deus, onde o Senhor me enviar. Não importa exatamente onde, mas com quem? Com o Senhor. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós não nos inspiramos em última instância em Paulo.
Mas Paulo aponta para Jesus. Paulo é aquele apóstolo, discípulo, missionário que foi alvo de articulação do Império das Trevas. Assim também foi Jesus. Durante muito tempo, nos 3 anos de ministério de Jesus, eles tentaram de um lado, e Jesus saía pelo meio da multidão, tentaram apedrejá-lo, até que ele se entrega quando chega o tempo. Mas havia uma articulação dos judeus com os romanos, com Pilatos, para que ele fosse preso. Paulo aponta para Jesus, o perfeito e fiel que foi perseguido pelo Império das Trevas e continua sendo, no seu corpo, a igreja. Meus irmãos, a gente tem uma vida muito tranquila e talvez essa seja uma das grandes estratégias de Satanás para deixar a igreja mole, frouxa, matura, sem compromisso. O apóstolo Paulo, ele é aquele que poderia ter feito tudo sozinho. Mas Deus providencia sempre aqueles que caminhariam com ele, desde Barnabé, depois Silas, agora Priscila e Áquila. Ele aponta também para Jesus, aquele que também poderia ter realizado todas as coisas, mas chamou para caminhar com eles os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles 12 que ensinaria para eles, e caminharia junto e passaria para eles esse legado e responsabilidade. E assim ele continua fazendo, levantando o seu povo a caminhar em discipulado, em amizade, em parceria, em aliança, uns com os outros, aconselhando, exortando, encorajando, corrigindo, abençoando, fortalecendo uns aos outros. E o Senhor Jesus é aquele que veio, nós vimos hoje com as crianças, ele veio deixando a sua glória, esvaziou-se, tomou forma de servo, forma como de ser humano, foi perseguido, foi morto, foi sepultado, mas ele passou esse tempo aqui peregrinando. Os anos que ele viveu entre nós foi sempre um tempo em que o Filho do Homem não tinha um lugar onde recostar a sua cabeça, ensinando para a gente e dizendo: por que a vida de vocês vai ser diferente? Se a vida do nosso Salvador foi uma vida de peregrinação e passagem. Que o Senhor aplique em nossa mente, nossa vida, essas santas verdades. Que o Senhor Jesus continue, em nome de Jesus, a despertar o seu povo. Não mais a permanecermos imaturos, melindrosos, chateados e aborrecidos, porque o nosso plano saiu do nosso controle. Ele nunca esteve no nosso controle. Porque as pessoas articularam e me derrubaram. Mas que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, encontrando gente rendido, dizendo: Senhor, minha vida está aqui, é tua, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pela história da igreja. A história da igreja que chegou em Corinto, um lugar de grande depravação moral. Parece com o nosso tempo, Pai. Parece com os nossos dias, Senhor. O mundo ainda jaz no maligno, ainda está quebrado. Mas nós agradecemos ao Senhor porque temos sido encorajados por Ti, Pai. Ensinados pela Tua palavra. O Senhor nos tem aberto os olhos para nos lembrar que a vida que nós vivemos não se restringe a esse mundo físico e material, mas há uma articulação, uma movimentação no reino espiritual contra a Tua igreja. Deus, dá-nos firmeza em Ti, dá-nos, Senhor, maturidade, para que não haja um crente aqui que tenha medo das trevas, mas que avance com coragem, autoridade e firmeza do Senhor Jesus.
Dá-nos, Senhor, segundo o teu propósito, livramentos e direção para permanecermos onde o Senhor nos estabelecer. Mas dá-nos, Senhor, a sabedoria e a sensibilidade para entender que haverão momentos em que a perseguição virá e o Senhor nos movimentará para outro local. Dá-nos a graça, Pai, de sermos gratos ao Senhor por aqueles companheiros que o Senhor tem colocado ao nosso redor, gente comprometida, compromissada, que não está pela metade, está inteiro, que entrega o coração e que caminha junto no tempo que o Senhor determinou, assim como o Senhor fez com Priscila e Áquila. Eles tiveram a vida deles ameaçada, Pai, mas eles deixaram um legado em todas as igrejas que eram gratas, Senhor. Dá-nos, Senhor, ter esse tipo de comprometimento, Pai, em nome de Jesus. E dá-nos a graça, Senhor, de não nos apegarmos, de não achar que esse mundo, esse tempo, esse local é o lugar do nosso conforto, do nosso descanso, do nosso destino. Não é, Pai. Está aqui diante do Senhor o teu povo que é peregrino, vai sendo levado, conduzido. Não importa para onde, mas importa com quem, e aos teus pés. Fica conosco, Deus. Fortalece a tua igreja. Espírito Santo de Deus, aplica as nossas vidas, mentes e corações, a nossa prática amanhã, na segunda-feira, as verdades que nós ouvimos. Nós oramos assim, gratos e te bendizendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.